alunos, vamos dar continuidade ao nosso estudo do sistema operacional Windows 7. Agora, nesta aula, nós vamos falar sobre os acessórios. É claro que alguns desses acessórios que tu está observando na tela, nós já conversamos, como por exemplo, o próprio Windows Explorer foi objeto das nossas aulas anteriores, mas nós temos outros acessórios aqui que também merecem uma atenção. Por exemplo, imagina uma questão de prova cobrando quais são os acessórios editores de texto nativos do Windows. Quer dizer, que vem junto com o sistema operacional Windows. Nós temos dois editores de textos que são nativos, que vem junto com a instalação do sistema operacional Windows. É o bloco de notas e também temos aqui embaixo, observa, o WordPad. Esses dois acessórios, bloco de notas e WordPad, são considerados editores de texto. Vamos estudar um pouquinho cada um deles, só para perceber o que é mais importante ou relevante para a prova, certo? Acompanha comigo na tela como nós vamos chegar, em primeiro lugar, nesses acessórios. Vamos lá. Cliquei no botão iniciar. Agora eu vou clicar em todos os programas. Depois de clicar em todos os programas, eu vou procurar a opção acessórios aqui no menu iniciar e vou clicar. E aí vem a lista dos acessórios, entre eles o bloco de notas, ao qual o próprio Windows já indica que ele é um editor de textos. Então vou clicar onde diz bloco de notas, aparece aí como tu está observando a imagem desse editor de textos. Vou digitar um determinado texto aqui só para a gente fazer um teste. Então vamos colocar ali, ó, aulas, e embaixo eu vou colocar cursos. Vamos colocar ainda aqui mouse. Opa, digitando direitinho ali, mouse. Então tá ali, o meu bloco de notas, é um editor de textos, eu coloquei ali 3 palavras. Um detalhe importante, o bloco de notas é um editor de textos muito simples e que não aceita diferenças de formatação no mesmo texto. Mesmo que tu selecione uma parte do texto e tenta alterar essa formatação vai ser aplicada em todo o texto e não somente na palavra selecionada. Vamos testar isso na prática? Tu imagina que eu quero aumentar o tamanho da fonte e eu seleciono só a palavra cursos. Beleza. E vou tentar aumentar o tamanho da fonte clicando aqui no menu formatar, na opção fonte. Vai aparecer então uma caixa de diálogo, vamos aguardar um pouquinho, que te permite escolher mudanças de formatação de fonte, como por exemplo o tamanho da fonte. Então apareceu aqui a caixa de diálogo, eu vou escolher o tamanho da fonte que está 10, vamos escolher o tamanho de fonte 28, percebe? Fonte, tamanho 28. Quando eu confirmar, a minha pergunta é a seguinte, será que ele vai alterar somente para tamanho 28 o texto selecionado, ou ele vai mudar para tamanho 28 todo o texto? Se é no bloco de notas, diferente do WordPad, diferente do Word, diferente do LibreOffice Writer, no bloco de notas, quando tu alterar o tamanho da fonte, mesmo que eu tenha só a palavra cursos selecionada, vai mudar esse tamanho para todo o texto. Vamos perceber então na prática, acompanha comigo. Vou confirmar o tamanho de fonte 28, vou dar OK, e olha o que aconteceu lá com o meu texto do bloco de notas. A palavra aulas e a palavra mouse, que não estavam selecionadas, também tiveram seu tamanho de fonte alterado para tamanho 28. E não só a palavra cursos que estava selecionada. Isso é um ponto importante. Quando tu altera uma formatação de fonte no bloco de notas, essa formatação não é aplicada somente para o texto selecionado. Ela é aplicada para todo o texto. Isso porque o bloco de notas não aceita diferenças de formatação no mesmo texto. Importante, o bloco de notas, então, não aceita diferenças de formatação no mesmo texto. Tu até pode mudar a formatação, como eu mudei para tamanho 28. Mas isso não é aplicado somente para uma parte do texto, e sim para todo. Então, todo o texto que está no bloco de notas terá a mesma formatação, porque ele não aceita diferenças de formatação no mesmo texto, ok? Segundo ponto a ser observado aqui no bloco de notas, ele não aceita imagens, o bloco de notas não aceita gráficos, não aceita tabelas, portanto, ele só aceita caracteres, sejam eles caracteres numéricos
ou alfanuméricos. Quer dizer, pode ser caracteres de texto ou caracteres representando números. Tudo bem. Então só aceita caracteres. Mas está errado dizer na prova que o bloco de notas aceita imagens. Não aceita. Aceita gráficos. Não aceita. Aceita tabelas. Não aceita. Então só aceita caracteres textuais. E outro detalhe importante é a questão de salvar os arquivos no bloco de notas. Por padrão, ele salva os seus arquivos com que extensão? Vamos testar na prática então, acompanha comigo. Quando eu pedir agora ali no menu arquivo para salvar esse arquivo no bloco de notas, ele abre a caixa de diálogo, onde eu vou escolher o local que eu quero salvar, mas observa que aqui já aparece a informação descrita de que padrão ele utiliza para salvar os seus arquivos, a extensão TXT. Então o bloco de notas, por padrão e não por obrigação, salva os seus arquivos na extensão TXT. Por que eu digo que é por padrão e não por obrigação? Porque nós poderíamos salvar com outras extensões de arquivos, mas o padrão, que é o que normalmente a prova pergunta, padrão para salvar os arquivos do bloco de notas, a resposta é a extensão TXT, que significa de fato texto. TXT vem de texto. E como ele é um editor somente de texto, então ele salva com a extensão TXT, que indica texto sem formatação. Isso quando tu for salvar o teu arquivo, então, usando o bloco de notas, certo? Beleza. Acessório tranquilo, sem maiores mistérios para a prova.